estipulado para início, e o doutor João Gabriel já passou do pedágio. Então eu avisei a ele que nós vamos adiantar o início da nossa sessão solene. Eu queria, nesse momento, agradecer a Deus por esse momento de estarmos juntos aqui para tratarmos desse assunto tão importante, que é a doença rara. Eu queria chamar para fazer parte comigo aqui da mesa, enquanto o nosso palestrante não se encontra, o vereador Hélio Luz, que vem lá da cidade de Trajano de Moraes, para participar conosco dessa sessão solene. E olha como é que é importante isso. No norte do estado do Rio de Janeiro, ele ficou sabendo do nosso evento, e eu tenho certeza que ele vai querer levar também para a cidade dele. Doutor Hélio, senta aqui junto conosco. Queria saudar, na pessoa da Cacau Dias, as mulheres que estão presentes ao recinto. Queria saudar, na pessoa do Telmo, todos os homens que aqui estão. Queria agradecer a presença de todos. Estou vendo minha amiga Celina aqui. Quero agradecer muito à imprensa, que também se faz presente para registrar. O senhor Dilson, que representa nesse momento o secretário de Saúde do município, o doutor Rodrigo Oliveira, e também o prefeito Axel Grael. Muito obrigado. Também o doutor Adalto, representando a Universidade Federal Fluminense, nosso querido, magnífico reitor, Antônio Cláudio. E a Carol Basílio, representando aqui os meus colegas secretários de governo, a subsecretária de Acessibilidade do município de Niterói. Eu soube que ela está acompanhada de 2 intérpretes de Libras, né, que é uma língua oficial do Brasil, né, e a gente tem o privilégio de ter vocês conosco. Bem, com a graça de Deus, iniciamos essa sessão. Que Deus nos abençoe. Registrar as senhoras da Pestalozzi, né? Eu queria que vocês pudessem me ajudar. Eu estou sem minha lista de presença aqui, mas os senhores, o convidado do doutor João Gabriel, são médicos também? Não. Sim, depois eu vou fazer menção a todos, por conta da nossa lista de presença que está circulando, e eu faço nominalmente. O motivo dessa sessão é um assunto que é pouco falado, pouco explorado, mas é muito relevante para aqueles que vivem o problema quando uma pessoa da família ou mesmo a própria pessoa é acometida de uma doença rara. E a questão do diagnóstico, que talvez seja a maior etapa a ser vencida, e o quanto mais breve possível, mais chance se tem de evoluir para um tratamento adequado do problema. Mas essa parte não me cabe, essa parte é do doutor João Gabriel Daia. O que me cabe é dizer o que me levou a entrar nesse movimento, e eu espero, está aqui também o pastor Carlos, que tem um filho autista, vai ter uma senhora aqui, uma médica também, que trata do seu filho, que também tem um filho, não é isso? Nós vamos estar compartilhando a questão do autismo. Eu vivenciei muito de perto essa questão do autismo, quando o meu filho Caleb, que hoje está com 9 anos, meu filho está com 9 anos, e na sala dele no São Vicente, eu percebi que tinham 4 coleguinhas dele com algum tipo de autismo, algum nível de autismo. Aquilo me chamou a atenção, porque a diferença dele para minha filha são 5 anos. E na turma da Beatriz, que era adiantada há 5 anos, eu não via isso. E nas outras turmas abaixo do Caleb, eu também vi esse tipo de turma, onde você tem alunos com aquela professora direcionada para o aluno, né? Que é um tratamento, como? Mediadora? Isso. E aquilo me chamou a atenção.
E o pastor Carlos me falava há pouco que parece que para cada 5 crianças hoje, uma, pelo menos, já tem um diagnóstico de autismo. Isso é muito grave, né? Porque nós temos aqui a pestalose, temos a FR. Quero registrar a presença do meu amigo querido, vereador Paulo Eduardo Gomes, que faz presente aqui, presidente da Comissão de Saúde dessa casa. Com muito prazer o recebo aqui, meu amigo. Registrar a presença aqui também do assessor da vereadora Bene, do assessor do vereador Folha, que estão aqui. Tiver mais assessores aí de vereadores da casa. Vereador Daniel Marques também representado. Muito obrigado. Então, isso me chamou a atenção. E eu falava há pouco com a minha amiga Cacau Dias, quando nós começamos a viver esse problema dentro de casa, com o meu sogro. O meu sogro foi colega de escola do marido da Cacau, do Paulo. E em 4 a 5 anos, nós vimos uma aceleração muito intensa da doença, a ponto do meu sogro hoje não ter mais a mobilidade, depender totalmente de nós para as atividades mais elementares, né? E por conta da pandemia, eu falava com a Dani americana, que vai estar conosco também compartilhando um pouquinho dessa história, nós vimos assim, uma aceleração muito intensa, doutora, na piora dele, né? Porque teve que parar de fazer fisioterapia, teve que parar de sair de casa para poder se proteger da Covid, e isso acentuou o problema. Então, esse assunto doença rara, ele se faz premente na discussão de saúde pública da cidade de Niterói. E eu fico muito honrado de ter o presidente da Comissão de Saúde aqui conosco, porque é um assunto que nós precisamos debater, nós precisamos colocar como prioridade, nós precisamos contar com o apoio da Prefeitura na questão da saúde pública de Niterói, termos um local, um departamento para tratar desse assunto, senhor Gilson, porque não tem cabimento Niterói, que é uma referência nacional e até internacional, a nossa Universidade Federal Fluminense, cujo reitor Antônio Cláudio é da área médica, né? E nós temos aqui um hospital de referência, que é o Antônio Pedro. Então nós precisamos unir forças, precisamos juntar os nossos ideais na construção de uma política pública que venha dar atenção e um olhar muito diretivo a essa questão das doenças raras. Porque, no final, a ponta que vai tratar essas pessoas são as entidades do terceiro setor, em convênio com a Prefeitura via SUS, né? São vocês que, na ponta, fazem o trabalho, muitas das vezes, que foi demorado no atendimento, demorado no diagnóstico, e aquele comprometimento de uma vida melhor que esse paciente poderia ter, ele não acontece por conta da demora deles chegarem até vocês. Então, o nosso objetivo nessa tarde é a gente conseguir, de uma forma muito democrática, entender um pouco mais desse assunto e caminharmos para a solução, ou propormos uma solução, um grupo de trabalho de várias mãos, para que a gente possa caminhar para a construção de um departamento desse monte na cidade de Niterói. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Hélio Luz, vereador de Trajano de Moraes, que nos agracia com a sua presença, para que ele possa dar uma salva para nós aqui de Niterói, e também deixar aqui aberto para que o meu colega de parlamento, meu amigo pessoal, Paulo Eduardo Gomes, possa também fazer uma breve fala para a gente, então, estar abrindo para o doutor João Gabriel Daia fazer a sua apresentação. Vereador Hélio, é com muito prazer que recebo Vossa Excelência na nossa casa. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. De
Agradeço muito pela sua atenção, a recepção que foi maravilhosa, feita por Vossa Excelência. Eu sou de Trajano de Moraes, vereador na cidade de 10 mil e poucos habitantes, no interior desse estado, e me interesso muito também na questão dessas doenças raras. O doutor João Gabriel é um grande amigo, e eu tenho muita vontade de, junto ao prefeito lá, Secretaria de Saúde, implantar esse tratamento Trajano, porque hoje eu vejo que mesmo sendo uma cidade pequena, tem muitos casos lá, vereador. E quis vir aqui hoje para essa audiência, palestra do doutor João Gabriel, para que a gente possa interagir mais e fortalecer essa vontade de levar até meu município esse grande trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Hélio. Vossa Excelência certamente vai sair daqui com um grande desafio para implementar nessa cidade tão importante para o norte do nosso estado do Rio de Janeiro. Vereador Paulo Eduardo Gomes, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria, em conjunto com o vereador Fabiano, declarar a nossa satisfação em estar recebendo vocês para ouvir a palestra do professor. Ele está chegando, né? Eu vi lá do... tomara que dê tempo, já chegou? Tomara que dê tempo dele chegar a tempo, porque eu e o vereador Fabiano temos às 5 horas em ponto uma audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre da saúde de Niterói, que é uma prestação de contas legal, é uma imposição legal da Lei Federal 141, que trata da transparência, e eu e o Fabiano, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e eu, presidente da Comissão de Saúde, temos a responsabilidade. Mas eu acho que dá tempo, né? É 5 horas. Mas eu queria saudar vocês e é interessante o assunto que nós vamos aprender hoje com o professor, porque ser doença rara significa que, eventualmente, nós possamos ter alguma coisa adicional a fazer para que elas sejam adequadamente tratadas sob o olhar da saúde pública. Mas, antes delas, mas também com elas, temos que tratar outras patologias que existem na nossa sociedade. Nós acabamos de receber, Fabiano, o relatório do quadrimestre, e eu tive o cuidado de pegar o relatório, Telmo, do último quadrimestre do ano de 2020 e comparar com o quadrimestre de 2019. A Covid impôs uma paralisia generalizada no tratamento das patologias na cidade. Não só em Niterói, mas no país inteiro. Então, nós vamos ver, no balanço de contas, nós tivemos 100 e tantas mil atividades ou procedimentos relacionados a um determinado grupo de procedimentos, e esse ano caiu a 1/3, esse ano que passou caiu a 1/3, porque toda a prioridade do sistema público de saúde foi dedicada ao tratamento e ao ataque à Covid. Num país em que as dificuldades para tratar da Covid começam em Brasília e a gente tenta lutar para que elas não se manifestem em Niterói, tal qual o pensamento de quem está ocupando o Planalto. Mas, enfim, é muito interessante que nós possamos receber o professor e ouvir todo o conhecimento acumulado por ele, para que nós possamos fazer uma transposição das dificuldades que tem no plano nacional e no estadual e tratar adequadamente, na medida do possível, no âmbito da Secretaria Municipal e da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Bem-vindo a todos vocês. Um abraço. E chegando aí o nosso companheiro Túlio. Obrigado, vereador Paulo. Quero registrar a presença do vereador Túlio, professor Túlio. Muito obrigado pela Vossa Excelência estar presente aqui conosco. Queria convidar, para que faça uso da fala, a nossa cidadã niteroense, a Daniele Americano. Ela é uma militante dessa causa. Aproveitando esse momento, queria que ela pudesse contar um pouco da sua história para nós. E aí a gente já vai fazendo já uma introdução no tema, de uma forma bem... Isso. De uma forma já bem
Presente. Seria bom se virasse, pode virar para a plateia. Não tem problema não. Isso. Daniele, só um minutinho, eu queria registrar a presença do amigo Lindomar Lima, presidente do grupo do Jornal Fluminense, que além de mandar a imprensa, ainda veio presenciar-nos nesse evento. Muito obrigado, Lindomar. Fiquei muito honrado com a sua presença aqui. Vou ter que tirar essa outra máscara, senão acho que ninguém vai conseguir me ouvir, me entender. Eu queria agradecer, Fabiano, pela oportunidade de falar. Assim, eu nem estava esperando, tá, gente? Então, assim, eu vim só pela solenidade mesmo. Eu tenho o diagnóstico de uma doença rara, chama neuromielite óptica. É uma doença que afeta o nervo óptico e a medula espinhal. E durante muito tempo ela foi considerada uma vertente da esclerose múltipla, mas hoje sabe-se que são doenças diferentes. A neuromielite óptica tem um marcador que se chama aquaporina 4. Só que ainda existe muitos diagnósticos feitos de forma errada. E como o Fabiano colocou, essa é até uma bandeira que eu levanto e tenho falado muito sobre isso, que a gente precisa do diagnóstico precoce para que o tratamento seja efetivo e as sequelas sejam menores, né? Assim, para que os pacientes possam ter uma qualidade de vida melhor. E eu luto muito por isso. Inclusive, março é o Março Verde pela neuromielite óptica. Niterói tem essa data na agenda de... Daniela, só um minutinho, por favor. Eu queria chamar o Dr. João Gabriel Daia para que venha para a mesa, por favor. Desculpa, Daniele, mas é porque já chegou ouvindo o seu testemunho. Olha que coisa boa. Ele vai poder compartilhar da sua experiência. Tudo perfeito, sempre. Então, como eu estava dizendo, Niterói tem o dia 27 de março como o dia da conscientização da neuromielite óptica, porque eu acredito que a conscientização, a educação e a informação são os melhores remédios para todas as doenças, né? Assim, porque eu levei muito tempo para fechar o meu diagnóstico, tive uma alta errada do hospital em meio a um surto da doença, e a médica achou que eu tivesse uma outra doença e me deu alta, e eu perdi todos os movimentos do peito para baixo. E eu acredito que quando a gente fala sobre a doença, quando a gente fala sobre as características de todas as doenças, assim, a gente pode ajudar outras pessoas a, se vierem a ter um diagnóstico desse, a fecharem o diagnóstico precocemente, né? Porque, só falando rapidamente para poder passar a palavra, uma das características da neuromielite óptica chama síndrome da área postrema. É uma área no cérebro que é afetada e gera vômitos que são incontroláveis, e são vômitos, náuseas e soluços que duram por bastante tempo. Eu tive essa característica, assim, só 10% dos pacientes têm, mas eu apresentei. Eu vomitei por 2 meses em 2011, eu perdi 8 quilos e nenhum médico sabia o que eu tinha, porque como é uma característica neurológica, ninguém procura um neurologista quando está vomitando, né? A gente vai no gastro, vai no clínico geral, e os médicos que eu procurei disseram: Daniele, eu não sei o que você tem. Né? Você fisicamente, aparentemente, tem alguma coisa, mas a gente não sabe o que é. E aí eu falo, né, de repente, se um médico, se ele tivesse ouvido falar da característica da doença, porque não tem como os médicos saberem de todas as doenças, né? São muitas doenças raras. Mas se algum dia alguma pessoa tiver ouvido falar sobre a doença, sobre uma característica, pode, né, assim, levantar uma hipótese, procura um neurologista, né? Assim, eu não sei o que é, mas de repente ele pode te ajudar. Então, eu sempre falo que a minha luta eu não gosto de chamar de luta, não, mas assim, nessa jornada, eu acho que Deus faz tudo por algum motivo. Eu falo que eu não estou passando por isso à toa, e eu vim nessa jornada, assim, da NMO para educar, para conscientizar e para informar a sociedade civil, a sociedade médica não neurologista e a sociedade política,
porque são os políticos que fazem as políticas públicas, né, que vão gerar o tratamento efetivo, não só medicamentoso, mas o psicológico, o de fisioterapia e tantos outros que são necessários para os pacientes. Muito obrigada pela palavra e eu passo de volta para você. Obrigado, Daniele Americano. Uma honra tê-la conosco. Isso mostra o quanto que você está disposta a nos ensinar e ensinar tantos outros que estão passando por situação parecida com a sua. É muito nobre da sua parte, Daniele, compartilhar conosco da sua determinação e dessa vontade de viver. Isso é lindo. Eu queria agora passar a palavra para esse amigo, esse jovem, mas destacado doutor, que em um papo de 2 horas ele me convenceu da necessidade de nós entrarmos nessa seara tão espinhosa, muitas das vezes tão desconhecida, Carol, mas que é importantíssima para o nosso futuro. Então, passo a palavra para o querido e estimado Dr. João Gabriel Daia. Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, meus cumprimentos iniciais ao nobre vereador Fabiano, pelo convite, pela sensibilidade à causa. Os agradecimentos especiais a esta casa, pela presença de todos vocês e que se interessam pela causa. Cumprimentar também o nobre vereador Hélio, que veio do interior do estado para nos prestigiar aqui hoje. O mês de fevereiro é o mês que se comemora o Dia Mundial de Doenças Raras. Hoje no mundo, nós temos 450 milhões de pacientes. O Brasil, nós temos uma estimativa de 13 a 15 milhões de pacientes com uma doença rara. O estado do Rio de Janeiro, isso são dados que foram até elaborados por uma consultoria, nós temos entre 1 a 2 milhões de pacientes. E Niterói, com 40 mil pacientes com uma doença rara. Mas só que não é apenas o paciente. Tem uma família. Então esse número, se eu for computar os dados estatísticos do IBGE, em que aproximadamente uma casa tem pelo menos 3 membros, olha o tamanho dessa dimensão apenas no município de Niterói. Eu vou contar um pouco da caminhada, quando esse movimento começou no Brasil, aonde estamos hoje. Na verdade, a política de atenção aos pacientes com doenças raras iniciou no ano de 2012. Foi uma preocupação na época do governo, do Ministério da Saúde, onde se construiu e formalizou um grupo especializado para a construção de políticas públicas para os pacientes familiares com uma doença rara. Grupo este que eu fui um dos titulares e que resultou na construção da Política 199, que foi promulgada em janeiro de 2014. Política esta que, num primeiro passo, ela se preocupou na construção de serviços, ou seja, de parte estrutural, tanto a nível de alta complexidade quanto a nível de baixa complexidade. Hoje nós temos pouquíssimos núcleos especializados, e não é somente a parte estrutural. Nós também temos um problema também da parte humana, da parte de médicos. E não somente dos médicos, mas como também nós temos um grande problema, que é a parte da terapia multidisciplinar, que seria, colocando aí numa dimensão ainda maior.
Porque se eu for estruturar hoje um serviço na quantidade de médicos especialistas, nós não iremos conseguir dar conta de todo o Brasil. Não iremos. Lembrando que são 6 a 8 mil tipos de doenças raras, com uma gama de manifestações clínicas, de sinais e sintomas. A cada dia se descobrem outras doenças. Infelizmente, isso é algo que eu venho debatendo muito. Fabiano, só para ilustrar, hoje os cursos de medicina, os cursos da área de saúde, não contemplam doenças raras. Então, ou seja, além de eu ter uma carência humana, ainda tem uma carência também da parte educacional. Não tem aonde esses profissionais se especializarem. Porque isso não é comentado nas universidades. E 15 milhões de brasileiros, aquilo mais uma vez, 80% das doenças raras são de origem genética. Ou seja, tem uma família, existem as heranças recessivas, as heranças dominantes, e que simplesmente eu não posso fechar os olhos para a família. Não posso. Então, na verdade, é um cuidado que todos nós da área de saúde temos que ter, um cuidado integral, não somente com o paciente, mas também para os familiares. Um outro ponto que tangencia as doenças raras, e isso um pouco mais divulgado e comentado fora do Brasil, é a parte da triagem neonatal. Hoje o teste do pezinho, pelo menos o que é praticado numa grande parte do território brasileiro, que existem ainda algumas cidades brasileiras que adotaram o sistema do teste ampliado, nós teríamos apenas 6 doenças. Se eu pegar uma realidade hoje, eu vou pegar uma realidade dos Estados Unidos, que existem estados americanos, obviamente, nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, porque a política é uma política determinada muito por estado. Mas o estado que menos tria hoje nos Estados Unidos, o que menos tria para 33 doenças. Agora, mas por que teste do pezinho? E isso eu venho complementar até a fala da Daniele. Por quê? O diagnóstico precoce é tudo para essas doenças. É tudo. Se eu consigo fazer um diagnóstico precoce, eu consigo implementar medidas de suporte e até mesmo medidas terapêuticas. Doutor João, mas desse universo de 6 a 8 mil doenças raras, todas são tratáveis? Quantas são tratáveis? Eu posso dizer que da parte medicamentosa, apenas 5% delas têm um tratamento medicamentoso, mas a grande parte, o tratamento se baseia na terapia multidisciplinar e interdisciplinar. O que eu quero dizer? É o paciente ter o acesso à fisioterapia, à fonoaudiologia, à psicologia, à terapia ocupacional. O acesso interdisciplinar é o acesso que o paciente tem que ter com as diversas especialidades médicas. Se eu pegar um grande público que tem uma doença rara hoje, que seria um público pediátrico, lembrando que 75% das doenças raras, a maior parte são de crianças. Então, ou seja, eu tenho que promover esse acesso, tanto do interdisciplinar, ou seja, fazer com que esse paciente tenha o acesso a várias especialidades. Como são doenças com múltiplas manifestações, então, toda e qualquer atividade de suporte realizada, feita, um diagnóstico precoce é de fundamental importância. Hoje, só para vocês terem ideia,
não existe esse número a nível Brasil. Eu vou trazer um número a nível internacional. Demora-se, essa é uma estimativa, de 5 a 8 anos para realizar um diagnóstico de uma doença rara. É muito tempo. 5 a 8 anos. Isso é uma estatística internacional. A minha experiência, e eu tenho isso, eu vivencio isso nos serviços que eu atuo diariamente, eu tenho pacientes, eu tenho uma história. É um paciente que ele tem uma desordem genética chamada neurofibromatose. Muitos daqui já devem ter visto essa desordem genética, porque ela cursa com manchas café com leite e vários nódulos pelo corpo. E um desses pacientes chegou para mim e tinha visto alguém no ônibus, e no ônibus essa pessoa falou, olha, procura o serviço tal, eu tenho uma doença muito parecida com essa. Ou seja, ele tinha 50 anos de idade. E nunca ninguém levantou uma suspeita. Então, ou seja, por isso que eu digo que esse número é um número que não reflete a realidade hoje do Brasil. Obviamente, existem ilhas de excelência no país hoje, mas que não é a grande maioria. É por isso que, há um mês atrás, não é, Fabiano? 2 meses atrás, e o Fabiano já vinha conversando isso desde o ano passado com uma parte da minha equipe. Eu levantei essa questão. Se nós esperarmos que sejam criados vários centros de referência, que sejam treinados vários profissionais, infelizmente esse número só vai piorar. Por isso, da necessidade da iniciativa local, da iniciativa regional, para trazermos esse cuidado especializado para próximo da casa do paciente. Eu vou contar só apenas um trecho da minha formação como médico. Eu ainda, no tempo ainda que eu estava fazendo minha especialidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, especificamente no Instituto de Pediatria, eu me lembro que chegavam ônibus, vans, Fabiano, e eu acho que é esse termo que eu posso utilizar para vocês. Praticamente eles eram largados na porta do hospital. Transportes esses que vinham do interior do estado, que vinham da região metropolitana, que vinham de outros estados. E eu pensei, bom, eu não vou conseguir mudar a realidade de todos. Mas da comunidade que eu estou presente, dos lugares que eu atuo, eu vou ter que mudar isso. Então, Fabiano, eu terminei a minha especialidade e fui convidado direto para ir para a Baixada Fluminense. Para quem não conhece a Baixada Fluminense, hoje é um conjunto de vários municípios. Tem aproximadamente 6 milhões de pessoas. E nós implementamos a nível de baixa complexidade, mas começamos a criar a visão dos profissionais de saúde, dos agentes comunitários, a realizar uma identificação precoce e trazer para uma atenção mais especializada. E isso dá certo, porque a quantidade de pacientes que nós atendemos e a demanda que isso gera, obviamente, tem muitos problemas de acesso diagnóstico. Isso realmente não é um problema somente do estado do Rio de Janeiro, é um problema a nível Brasil. Mas nós estamos conseguindo mudar a realidade de muitas famílias. E uma dessas famílias, na época, tinha chegado no meu ambulatório, e a mãe dizendo o seguinte, doutor, me pediram para vir aqui porque o meu filho é pequeno. Ele não cresce. Olha para você ver. Olhei a criança, com experiência clínica, diagnostiquei com uma doença chamada mucopolissacaridose.
É uma doença que cursa com baixa estatura, com alterações ósseas, alterações de face, que são mais, termo técnico utilizado, são as dismorfias, e que através de um erro do metabolismo começa a acumular uma determinada substância no corpo, que isso vai comprometendo o funcionamento dos órgãos, e infelizmente até levar à morte. Eu conto a história desse paciente porque foi o primeiro paciente a realizar existe um tratamento definitivo para essa doença, que é a terapia de reposição enzimática. Foi o primeiro paciente do Brasil a fazer isso fora do ambiente universitário e próximo da casa dele, ou seja, aumentando o acesso. Porque eu conheço a realidade do paciente que tem que acordar às vezes 2 horas da manhã, o vereador Hélio sabe disso, 1 hora da manhã, dependendo da localidade do estado, entrar dentro de um transporte, às vezes precário, para ser atendido, às vezes dentro de um hospital universitário, 10 da manhã, 11 da manhã, 2 horas da tarde. Então nós conseguimos mudar a realidade desse paciente, nós conseguimos trazer, na verdade, uma melhora da qualidade de vida para ele e para a família. E é isso, o intuito hoje é a união de todos nós para chamarmos a atenção em relação a esse grupo de doenças raras. Lembrando que em Niterói hoje são 40 mil pacientes. Nós não temos nenhum serviço especializado hoje dentro do município para isso. E eu gostaria muito de trazer isso para o debate, até porque eu estou aqui também para ouvi-los. Para discutirmos, na verdade, esse aumento dessa acessibilidade, desse diagnóstico, desse acompanhamento dentro do município de Niterói. Para nós trazermos uma melhor qualidade de vida para esses pacientes e para essas famílias. Pelo menos uma orientação. Porque muitas das vezes eu escuto dos pacientes e eles dizem para mim, doutor, eu não sabia nem qual médico que eu procurava. Eu não sabia quem eu tinha que procurar. Eu não sabia aonde estão esses serviços. Ou seja, eu quero afirmar mais uma vez aqui, hoje eu quero combater essa desinformação. Eu quero trazer essa informação para próximo de todos nós. Não somente na área médica, não somente a área política, a área parlamentar, mas para cada um de vocês. Pois será cada um de nós que iremos fazer a diferença na vida desse paciente e dessa família. Eu gostaria de ouvi-los, eu não sei se nós temos espaço para isso, vereador. Temos. Nós vamos fazer um compartilhamento agora com as instituições para que a gente possa fazer um bom debate, doutor. Perfeito. E é isso. Eu agradeço, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de ter esse feedback agora por parte de vocês, mas transformarmos isso num debate sempre no intuito de informação. Obrigado. Obrigado, doutor João Gabriel Daia. Queria registrar a presença no plenário do vereador professor Túlio, vereador Paulo Eduardo Gomes, vereador Jonatas, vereador Douglas Gomes, vereador Andrigo de Carvalho. Já dá até para a gente abrir uma sessão. Já somos 7. Podemos até deliberar e botar em votação. Quero agradecer aqui também a presença, já falei da doutora Zelina, da MF. Doutora, eu gostaria que a senhora pudesse nos dar o brilhantismo representando a carreira dos médicos, a Associação Médica Fluminense. Gostaria muito que a senhora pudesse falar para nós, até do dia 7 de abril, como a senhora comentou. Eu já posso afirmar, senhora, que essa casa vai estar comprometida com a causa dos profissionais de saúde. Agradecer ao Alexandre, o Colégio La Salle Abel, muito feliz em tê-lo aqui. O colégio foi muito elogiado pela Comissão de Educação.
E eu fico feliz que meus filhos estudam lá, então eu sei que estão em boas mãos. Doutora, por favor, logo após convidar o doutor Adalto também, na sua pessoa, representando o nosso querido reitor Antônio Cláudio, tá? E depois o Telmo, da FR, e eu queria a Gisele Martins representando a Pestalozzi. E depois vou abrir para minhas amigas, para os presentes, poderem fazer uso da fala. E agradecer muito à Secretaria Municipal de Acessibilidade, na pessoa da secretária Jennifer, que está aqui. Vocês vieram em peso aqui hoje, hein? Eu estou feliz da vida, porque isso mostra o quanto nós estamos comprometidos com essa causa tão nobre. Doutora Zelina, que prazer tê-la aqui conosco. Fique à vontade. Uma boa tarde a todos os senhores. Muito obrigada, vereador Fabiano Gonçalves, que me fez esse convite. E é um prazer estar aqui nessa casa. Eu gostaria de parabenizar essa iniciativa, o nosso colega João Gabriel, que trouxe esse tema, e dizer muito importante, ele falou algo muito importante, que é a questão do diagnóstico. Quanto mais precoce, realmente melhor. Nem sempre, algumas patologias dessas, nós temos cura. Não, mas tem, ele falou, maioria genética. O aconselhamento genético é algo muito importante. E com o diagnóstico precoce, você pode intervir precocemente, muitas vezes minimizando os efeitos. Então, nem sempre a gente tem cura, mas você pode controlar alguma coisa e minimizar esses efeitos. Eu chamo a atenção que, na realidade, implantar um serviço para esse tipo de tratamento é algo muito importante. Mas também é importante que se dê ferramentas, respaldo à atenção básica, porque é dali da atenção básica que sai a triagem para esses casos. Que o pediatra que esteja ali atendendo, eu sou pediatra, por isso até que estou falando bem à vontade em relação à pediatria, vê às vezes um bebê, vê uma criança com alguma coisa realmente diferente, que precisa de uma avaliação. Agora, para onde encaminhar? Então, isso é necessário. E a atenção básica, ela é muito importante, na realidade, para tratar a saúde do cidadão. E muitas vezes, muitas coisas iniciam na infância. A gente, quando trata uma criança, tratando um cidadão do futuro. Então, é isso aí. Parabéns pela iniciativa e vamos ver o que consigamos fazer a respeito disso. Em relação ao dia 7, né, que o Fabiano mencionou, dia 7 de abril, é o dia que se comemora, o Dia Mundial da Saúde. E a cada ano, a Organização Mundial da Saúde elege um tema. Este ano, o tema vai ser homenagear a todos os profissionais da saúde em virtude da pandemia da Covid-19. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado, doutora Zelina. Queria chamar o doutor Adalto, né? Está aqui representando o nosso magnífico reitor. Posso falar em nome da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela sua presença. Deixar consignado meus colegas edis que a fala está aberta para os senhores também. Tá bom? Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar ao vereador Fabiano Gonçalves, ao colega João Gabriel e a todos os colegas presentes. Dizia que é uma satisfação estar aqui para comentar algumas coisas que têm muito a ver comigo. Atualmente, eu sou o diretor da Faculdade de Medicina da USP. Estou aqui representando o professor Antônio Cláudio e gostaria de falar algumas palavras, inclusive sobre o Instituto de Puericultura Norte Taguanja Esteira, da onde eu fui há 45 anos atrás. E posso dizer que a nossa preocupação, por eu ser pediatra também sou pediatra, sou neonatologista, por acaso sou também pediatra,
dizer que isso é uma preocupação muito antiga. Tá? Embora o reconhecimento dessas doenças não seja tão eficiente como nós gostaríamos, mas realmente, há muitos anos, nós estamos tentando fazer com que o médico se conscientize dessas doenças mais raras. Eu gostaria aqui de poder falar e explanar sobre mais alguns aspectos, mas não posso tomar o tempo de toda a plateia, claro, teríamos que ter uma sessão exclusiva para poder comentar mais profundamente sobre o assunto. Mas posso dizer o seguinte, amanhã, no dia 28, é que o dia que se comemora sobre o Dia das Doenças Raras, né? No mundo inteiro. São 531 centros no mundo inteiro dedicados a essas doenças, ao estudo dessas doenças. Amanhã, depois, eu acho que isso é visto até na internet, mas existe um link sobre o primeiro curso dedicado ao reconhecimento dessas doenças pelo pessoal da saúde básica. Tá? Então, seria bom que todos participassem, né? É gratuito e tem isso na internet. Tá? Vai ser em Curitiba e vai ser online. E eu acho que seja assim de grande utilidade para todos. Porque vai ser dirigido exatamente para aquele grupo que não tem acesso. Porque, por exemplo, na universidade, nós que somos eu sou especificamente da neonatologia, e muitas vezes nós conseguimos até detectar algumas dessas doenças. Obrigado, vereador Douglas. Através do teste do pezinho, né? Muitas dessas doenças mais raras já são diagnosticadas lá. Mas tem outras que nós ou desconhecemos, ou são tão raras que as manifestações serão posteriores. Então, às vezes, nem o pediatra pega. É um pouquinho depois. De qualquer maneira, seria bom, aqui para terminar, tá? Que se participasse desse curso, tá? Que é dirigido principalmente ao pessoal ligado à saúde básica, né? E ao colega que está lá na ponta e que tem que conhecer alguma coisa sobre o assunto. Boa, excelente iniciativa, parabéns, e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alberto Dutra. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Queria dizer aos meus colegas de parlamento que a palavra está franqueada para vocês, quando quiserem fazer uso, está liberado. Queria chamar, vai falar agora, vereador Douglas, vai falar também, vereador Rodrigo, por favor, pode vir aqui, vão ficando aqui na frente que vocês já vão fazendo uso. Logo a seguir, eu queria contar com a participação do Telmo, da FR, e em seguida, da Cecília, Gisele, da Pestalozzi. Vocês podem falar daí. Ali, Douglas. Aquele ali é só aumentar ali, tá? Aquele ali pode aumentar. Bem, boa tarde a todas e todos. Saudar aqui, em nome do meu querido amigo companheiro Fabiano Gonçalves, a todos os companheiros vereadores presentes, a todos da mesa, todos os convidados e convidadas, dizer que é um grande orgulho recebê-los aqui nessa casa. Dizer, vereador, que estava no meu gabinete, recebi o convite de Vossa Excelência para participar desse ato tão importante. E fiz questão de vir aqui, né? Hoje é um dia que eu tiro para fazer alguns atendimentos no gabinete, porque terça, quarta e quinta-feira a gente tem um compromisso do plenário e acaba tirando um pouco do nosso horário. E fiz questão de vir aqui para justamente me colocar à disposição de Vossa Excelência
Tenho aqui a Jennifer, que é secretária de Acessibilidade, o Iago, subsecretário, a Carol Basílio, diretora da Secretaria, e Vossa Excelência sabe do relacionamento que nós temos com o senador Romário, né, um senador que tanto debate esse tema no Senado Federal. Então, quero me colocar aqui à disposição de Vossa Excelência, juntamente com essa secretaria tão importante na cidade, né, para poder estar debatendo esse tema junto ao senador, né, secretária, levando esse tema e sendo uma ponte, vereador, né, aqui do Parlamento, lá em Brasília, ajudando e colaborando com Vossa Excelência. Obrigado. Muito pertinente sua fala, vereador Andrigo. Fico muito honrado poder contar com a sua ajuda. Depois gostaria também de ouvir a secretária Jennifer e a Carol Basílio, que eu tinha feito convite antes também. Né? Vereador Douglas Gomes. Cumprimento a todos com uma boa tarde. Cumprimento os vereadores presentes, aos demais. É muito importante essa reunião que está acontecendo hoje. O vereador Fabiano Gonçalves já havia me informado com antecedência, só que eu me atrasei um pouquinho. Eu queria deixar algumas situações, algumas opiniões que eu tenho referente à atual gestão. Eu fui um dos vereadores que votaram contra a criação da Secretaria de Acessibilidade, mas eu queria explicar o motivo, porque infelizmente a minha visão, eu sou vereador de oposição, meu primeiro mandato, eu vejo que algumas secretarias elas não são direcionadas da devida forma que ela tem que ser direcionada. Como, por exemplo, a Secretaria de Acessibilidade é uma secretaria de extrema importância. Já que foi criada, eu que me comprometo de estar alinhado totalmente e bem próximo à secretária, porque eu recebo diversas demandas no meu gabinete. Aqui eu não sei se existem somente representantes de instituições, não sei se existem talvez mães, pais de autistas que não fazem parte de nenhum tipo de instituição, mas semanalmente, muito bom ter vocês aqui, semanalmente eu recebo pais e mães no meu gabinete de crianças autistas que eles não pedem nada, só pedem um direcionamento, porque muitas das vezes eles procuram um posto médico e não tem uma resposta. Na escola não tem um devido trato, porque não tem nem diagnóstico. A maior dificuldade, na última semana eu atendi uma mãe que ela está há 3 anos correndo atrás de tratamento para o seu filho. Ela teve um diagnóstico que foi demorado, e isso foi falado muito bem pelo doutor. O diagnóstico precoce ele facilita muito, até para o início do tratamento e o desenvolvimento dessa criança. E assim como outras doenças, o autismo não é uma doença rara, é uma situação muito comum em nossa sociedade hoje, mas quando a gente não tem o devido tratamento, cuidado ou diagnóstico precoce, você acaba travando essa pessoa e não desenvolvendo, dando o devido a desenvoltura. Então, é uma das cobranças que eu tenho até compartilho com o vereador Fabiano um requerimento que eu fiz, requeria ao gabinete do prefeito e à Fundação Municipal de Saúde o quantitativo de neuropediatras e psicopediatras que trabalham na rede municipal de saúde em seus respectivos locais de atuação. Infelizmente, eu ainda não tive essa resposta, não sei se existe, de fato, esses profissionais. Eu fui há 2 semanas, numa ex-policlínica, que hoje é um médico de família de Jurujuba, que infelizmente eu fiz uma indicação solicitando que retorne para lá, porque antigamente atendia toda a parte ali de Jurujuba, e Charitas também, mais de 30 mil pessoas, quase 40 mil pessoas. E um dos questionamentos também que existe essa dificuldade de atendimento precoce para essas crianças. Então, desde já, mais uma vez, coloco o nosso mandato à disposição, coloco também o contato, caso precisem, com algum ministério em Brasília. E, mais uma vez, vereador Fabiano, vereador Túlio, que está aqui presente, vereador Andrigo, que saiu, vereador Paulo Eduardo,
Não adianta, o vereador Paulo Eduardo tem a mesma visão referente à Secretaria de Acessibilidade, não adianta nós criarmos uma Secretaria de Acessibilidade se a gente não trabalhar por acessibilidade para aqueles que precisam. Não adianta. Então, já que a Secretaria existe, nosso papel como vereadores da cidade, é cobrar para que efetivamente essas pessoas tenham o seu direito resguardado. Não acontecer, como aqui abro para vocês, uma semana após a criação da Secretaria de Acessibilidade, foi vetado pelo prefeito o projeto de lei, né, vereador Paulo Eduardo, que reduzia o tamanho, a altura do validador dos ônibus daqui da cidade para as pessoas que têm nanismo. Então não faz sentido se você cria uma Secretaria de Acessibilidade e você não tem esse tato e esse trato com essas pessoas. Mais uma vez, obrigado, fique com Deus, que precisar a gente está à disposição. Obrigado, vereador Douglas. Queria passar a palavra então para o Telmo, da FR, depois a Gisele, e ato contínuo a secretária Jennifer e depois a Carol Basílio, tá bom? E abrir para os demais. Eu sei que tem os pais aqui, né? Se vocês pudessem também compartilhar um pouquinho conosco, seria muito importante. A gente pode até intercalar a fala de vocês nas falas que virão, porque eu acho que é importante para a gente poder acelerar o debate. Meu amigo Telmo, é uma honra tê-lo aqui. Quero agradecer a imprensa, Jornal Atual, Odmar, a Rádio Trilogia aqui na pessoa do meu amigo Paulo, seu filho também, mais uma vez o Lindomado, Jornal Fluminense. A imprensa é fundamental para que essa pauta ganhe reverberação. Nós precisamos estourar a bolha. E só com vocês da imprensa, doutora, que a gente consegue fazer com que isso chegue, por exemplo, no gabinete do senador Romário, que eu acho que vai ser um grande aliado para a nossa causa. Meu amigo Telmo. Boa tarde a todos. Obrigado, amigo Fabiano, Paulo Eduardo, a quem com os dois eu cumprimento a todos aí os vereadores. E eu só lamento que nós só tenhamos 2 horas. Eu acho que isso é assunto para um dia inteiro de conversa, não é? O tema é extremamente relevante, nobre, e eu queria dizer, doutor Dayer, que Niterói é uma cidade privilegiada sobre inúmeros aspectos. E, dentre eles, que ela conta com instituições como a Associação Fluminense de Habitação, a Associação Pestalozzi, a PAI, a PADA, a FAC, cito só essas 5 instituições e inúmeras outras que nós temos aqui, que prestam um serviço de grande relevância. Nós fomos extremamente surpreendidos nos últimos anos com o aumento exponencial do diagnóstico de autismo. A FR atende hoje a mais de 110 crianças com autismo, tá? E uma série de doenças raras. Não sou profissional da área médica, sou administrador, sou superintendente da Associação Fluminense de Habitação e não posso ousar aqui falar, né, das especificidades das doenças raras. Mas temos inúmeras na FR, seguramente inúmeras na Pestalozzi. Queremos convidá-lo a conhecer as nossas instituições, doutor, porque, lamentavelmente, nós, e o Fabiano conhece muito bem, o Paulo conhece muito bem, e seguramente os outros senhores, o Douglas esteve lá recentemente, conhecendo o nosso trabalho, não tem a dimensão do que nós fazemos. A FR atende hoje a 1.600 pacientes, é o potencial. Estamos com 50% da capacidade em função de negociação com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói em razão da pandemia, tá? E trabalhamos desde bebês, né? Tivemos aí o desprazer sobre um certo aspecto e o prazer por outro de ter a Carol como nossa cliente, né, Carol, durante um bom tempo e ajudando no processo de recuperação dela. E a FR está aqui para isso. Doutor Dayer, uma outra coisa que me preocupa sempre, já fui do Comitê de Assessoramento do Ministério da Saúde, recentemente eu estava no Conselho Nacional de Saúde, eu comentei um pouco com o Paulo à época. Eu abandonei o Conselho Nacional de Saúde, tá? Eu representava a Federação Nacional das Pestalozzi, abandonei porque eu não via ali um fórum para se discutir saúde, discutir política. Uma outra coisa, doutor Dayer, que me preocupa muito, pode me interromper, Fabiano, eu não quero me estender muito, é a quantidade de coisas que se criam no Brasil. Tá? O ano de 2011, para quem não se lembra, tá? Foi um marco da reabilitação. Tá? Criou-se inúmeras ações, os centros especializados em reabilitação, por portarias de 2012, e pasmem os senhores, tá? As instituições que no Brasil inteiro atendem a pessoa com deficiência trabalham com uma tabela, doutor Dayer, de dispensação de uma cadeira de rodas
feita em novembro de 2007. Nós já denunciamos isso ao Ministério da Saúde, denunciamos à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde. A tabela de remuneração dos centros especializados em reabilitação, doutor Daia, é de abril de 2012. Então, o Brasil tem uma facilidade muito grande de criar coisas. Gente, construir um centro de reabilitação, construir e mobiliar é muito fácil. Gerir e pôr para funcionar, eu posso citar aqui aos senhores, a cidade vizinha nossa aqui de Itaboraí, doutor Daia, construiu um centro de reabilitação nível 4, consumindo 5 milhões de reais para a construção e 2 milhões de reais para equipamento. Isso já tem 7 anos. Só sabe quando funcionou esse organismo? Nunca funcionou. Agora funciona com a baixa complexidade, Carol, não sei se você sabe, para fisioterapia. Então, doutor Daia, tem muita coisa para se discutir, é ótimo ouvi-lo. Não é muito bom ver um vereador da minha cidade vizinha de Bom Jardim, viu? É muito bom ver esse movimento todo. As nossas instituições, senhores, quando eu digo que Niterói é privilegiado, atendem a mais de 70 municípios do estado, não é, Fabiano? Você que é nosso vizinho ali, e vê a quantidade de vans e que saem, como o senhor falou, meia-noite, não sai 1 hora, não, a pessoa não dorme. E fica nas nossas instituições sem refeição, sem almoço, até 5, 6 horas da tarde, quando a van vai buscar. Então, vereador, eu queria propor, se me permitam, que a gente pensasse nisso com a Comissão de Saúde da Câmara, com todos, que nós fizéssemos um grande dia, um grande evento. Né? Porque existem inúmeras oportunidades de nós falarmos sobre esse tema que é tão importante e a gente acaba não falando. Desculpem, eu me alongo um pouco, porque eu sou muito empolgado com a nossa causa, mas a gente fica realmente assim, triste com determinadas coisas que não acontecem. Mas nós estamos totalmente à disposição. Ô, Telmo, você é você é uma referência no assunto. Então, a sua sugestão já está acatada. Eu vou formatar um grande simpósio, um dia inteiro de discussão com a universidade, com a academia, com os médicos, com as entidades do terceiro setor, com o governo, que aqui está representando o prefeito e o secretário de saúde, o Gilson, que eu também gostaria que você pudesse fazer uso da fala. E isso já está acatado, esse desafio. Você sabe que eu gosto de desafio, então já vou ver a data e nós faremos no início do segundo semestre esse dia inteiro para nós tratarmos desse assunto, doenças raras e reabilitação precoce. Reabilitação e diagnóstico precoce. Pode contar, eu posso usar aqui com as instituições, com a ASSIST, que é a Associação das Instituições do Terceiro Setor de Niterói, estará à sua disposição. E eu queria falar, o vereador Douglas, uma coisa. Niterói é uma das cidades mais acessíveis do Brasil. Entendi muito bem a sua colocação com relação a transporte. Transporte é um problema sério aqui. Niterói, sobre a gestão, na década de 90, do engenheiro Daia, aqui de Niterói, tornou Niterói a cidade mais acessível, uma das cidades mais acessíveis do Brasil, junto com Curitiba. Então a gente já deu passos à frente e, obviamente, precisamos resgatar muita coisa. Obrigado, senhor. Obrigado, meu amigo Telmo. Vou convidar, então, a Gisele da Pestalozzi, para que faça uso da fala. Logo após, então, Gisele, você não... Quem quer falar? É você? Gisele? Tá, vamos lá, Gisele. Depois vou convidar os pais para que façam uso da fala. Nós temos ainda mais 25 minutos para a nossa audiência, para a gente terminar com calma, que logo após tem a audiência pública da saúde. Vou pedir à nossa equipe, hoje o vereador Douglas está dando um show aí, ó, um homem prestativo, antenado, ele vai ajustar aí o microfone. Vossa Excelência está saindo... a igreja nos permite isso, né, nos ensina. Obrigado, Douglas. Tá ótimo. Obrigada, boa tarde a todos. Eu me chamo Gisele, eu sou da Associação Pestalozzi de Niterói. Eu trabalho no Centro de Estimulação Precoce. E eu estava sentada ali ouvindo o doutor e fiquei assim, até comentando com a minha coordenadora, que o que é ruim, né, que eu me sinto assim uma profissional, que sou fisioterapeuta lá, né, e me sinto uma profissional às vezes incapaz, porque com o diagnóstico tardio, nós não temos o resultado que gostaríamos de ter. Né? Então, com a demora da chegada dessas crianças, com a burocracia que é para chegar até a instituição, né? E aí a dificuldade do transporte, a dificuldade de se ter um médico para dar o diagnóstico, um pediatra, um local onde essa criança possa estar sendo atendida, recebida. Lá nós temos um trabalho que recebe não só as crianças, mas também faz um acolhimento dos pais.
E também temos a reabilitação das pessoas também adultas, né, que agora vão vir após esse Covid, que também está trazendo muitas alterações, né? Mas eu falo com relação à parte infantil, até com relação ao autismo, que hoje tem um diagnóstico bem precoce, mas que muitas das vezes chega tão tarde que é muito pouco que podemos fazer por eles. Então, o que puderem ser feito é de grande valia para essas crianças, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, doutora Gisele, agradeço muito a sua participação. Eu vi que meu amigo Túlio, o vereador Túlio, você queria fazer uso da fala? Pode vir. E logo após os pais, eu só não sei o nome de você. Marcelo e Isabela. Tá ótimo. Então vocês já ficam prontos quando o Túlio acabar de falar. Túlio fala rapidinho. Meu amigo, professor Túlio. Grande vereador Fabiano. É bem rapidinho, gente, para a gente poder dar prosseguimento. Isso aqui está com um pouco de... Acho que foi, né? Foi. Pessoal, boa tarde. Prazer imenso aqui com vocês. Parabenizar o companheiro vereador Fabiano pelo ótimo desempenho e por estar promovendo um evento dessa qualidade, né? Estou aqui enquanto presidente da Comissão de Juventude, dos Direitos da Mulher, dos Direitos do Idoso e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Portanto, me coloco à disposição, Fabiano, para tudo que todos que estão aqui precisarem, para que a gente possa alavancar projetos, para que a gente possa colocar o direito da pessoa com deficiência em primeiro lugar na cidade. Gostaria de dizer também que nós da bancada do PSOL protocolamos essa semana projeto que diz que caso o município de Niterói adquira as vacinas, caso o município de Niterói resolva comprar vacinas, que as pessoas com deficiência da cidade tenham prioridade para vacina. Protocolamos essa semana esse projeto e estamos juntos à disposição, estamos juntos na luta. O que vocês precisarem, podem contar comigo e com a bancada do pessoal. Obrigado, Fabiano. Boa tarde, parabéns. Obrigado, professor Túlio, grande vereador. Vou chamar então o Marcelo e a sua esposa. E logo em seguida eu vou pedir a secretária Jennifer, né? Já fica então pronta. E depois a Carol Basílio, eu vi que minha esposa chegou também, que é uma especialista em acessibilidade. O tema não é só... Vereador Jonathan, estou sentindo falta da sua fala. Depois, senhor, por favor, depois da secretária Jennifer, você faça uso. O tema não é só acessibilidade, mas perpassa, porque muitas dessas pessoas e essas crianças acabam tendo problemas de motorização, é isso? Mobilidade, isso aí. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao vereador Fabiano, todas as autoridades aqui presentes. Nós, como meu nome é Marcelo, minha esposa aqui é a Isabela, nós somos pais da Luísa. A Luísa tem 6 anos, ela tem uma doença rara chamada SINGAP1, onde ela gera transtorno do espectro autista. Ela tem parte cognitiva muito baixa, praticamente interação próximo de zero, com crise de epilepsia. E o que a gente fica muito agradecido a todas as autoridades aqui, a gente como morador de Niterói, está falando sobre o tema. Porque, como a gente escutou aqui, a maior dificuldade é ter o diagnóstico. A demora no diagnóstico deixa qualquer pai louco. Você vai a vários hospitais, se a sua filha cai por qualquer tombo, você chega num hospital e o médico não tem a menor ideia do que nós estamos falando. E não é culpa dele, ele está com toda boa vontade. A gente esteve na FR, altamente bem atendido, em vários locais, mas falta um caminho. E aí nós tivemos
primeiramente a Deus, mas a oportunidade de conhecer o Dr. João Gabriel, que quando o conhecemos a gente conseguiu ter um direcionamento. E tudo na vida é expectativa. Quando você consegue alinhar a expectativa, ela com 6 anos hoje, eu achei que, eu estudante da UF, estava achando que a gente hoje ia estar fazendo, seria a primeira a ler, seria a primeira a gente estar fazendo vários jogos, talvez estando na série à frente. E hoje, quando ela conseguiu falar pé, por estar colocando a mão no pé dela, é a coisa mais importante para a gente. Então, quando a gente alinha expectativa e um médico que tem um conhecimento, Fabiano, mostra a gente que aonde a gente pode chegar e o que a gente pode fazer, muda a vida da gente. Então, agradeço a todos aqui e peço a todas as autoridades aqui da nossa cidade de Niterói, a cidade que eu amo, que eu fui conhecer o doutor lá no Rio, né, doutor? Mas se a gente pode estar próximo e estar com aquela pessoa que a gente mais ama na vida, tendo uma melhor qualidade de vida, muda completamente a vida de todos nós. Muito obrigado a todos. Desculpem continuar. A secretária Jennifer, por favor. Boa tarde, vereador Fabiano, boa tarde. Agradeço demais o convite. Vereador Douglas, obrigado também pela fala. Vereador Andrigo, eu agradeço demais de estar aqui presente hoje. É um dia muito importante para a gente. A Secretaria de Acessibilidade precisa mostrar o seu trabalho, precisa trabalhar. Eu gostaria de lembrar que nós convidamos a Coordenadora Geral das Pessoas com Doenças Raras na Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência para trabalhar conosco na semana que vem, fazer uma palestra no mês das mulheres. É um assunto que realmente 2 horas é muito pouco para conversarmos, nós teríamos que ficar debatendo durante semanas. A Secretaria de Acessibilidade, ela não é direcionada só para pessoas com deficiência. Nós temos várias outras questões de acessibilidade para tratarmos, como idosos, pessoas com dislexia, enfim. É uma satisfação muito grande hoje podermos ter alcançado novamente o status de secretaria. Isso demonstra que a Prefeitura de Niterói, que os vereadores perceberam que as pessoas com deficiência ou as pessoas com mobilidade reduzida, seja permanente, transitória, precisam de maior atenção. Eu gostaria tem que ser breve, mas eu gostaria de deixar aberto para todos. Nossa secretaria, eu estarei sempre disponível para atender, conversar. É a primeira vez que eu falo em plenário, me desculpem, eu tenho muitas informações para passar, eu tenho muito trabalho a fazer. E eu espero que essa seja a primeira de várias. Nós temos muitas coisas a resolver, muitas coisas a trabalhar. Estou sempre à disposição de todos. Só ir à secretaria, que eu estarei sempre disponível. Temos outras questões para tratarmos também, como a tecnologia assistiva inclusiva, que eu acho muito importante, é um outro foco, a gente pode prolongar esse assunto em outras oportunidades. Com relação a doenças raras, é importantíssimo o diagnóstico antecipado. Quanto antes puder tratar, do diagnóstico, mais fácil será a recuperação e o tratamento e a vida de uma forma mais saudável, a qualidade de vida para a pessoa que possui a deficiência, a doença rara. São muitas doenças, são de 6 a 8 mil doenças raras.
Eu acompanho muito o trabalho do senador Romário, que é voltado a doenças raras, pessoas com deficiência. Tenho certeza que ele pode sempre nos apoiar em âmbito nacional. E é isso, vou ser breve, porque eu tenho realmente muitas coisas a falar. Vereador, muito obrigada pelo convite. Estarei sempre à disposição. Podem contar comigo, sempre. Obrigado, obrigada. Secretária Jennifer. Gostaria de dizer que esse parlamento está bem sensível a essa causa. Minha esposa está aí bem próximo também, que é professora de arquitetura e milita nessa área já há muito tempo. Eu tive o privilégio de ser o assistente dela medindo as rampas de Niterói, falei até isso para a Carol Basílio, né? Então, trabalhei bastante nisso. Mas... Eu conheço o trabalho dela. Conhece? Conheço o trabalho, excelente profissional, trabalha muito bem para a causa. Orienta uma das nossas profissionais, sim, a Letícia, e as portas estão abertas, por favor. Vá à nossa secretaria, eu peço a presença dela. Muito obrigado. Eu queria chamar o vereador Jonathan e logo em seguida, Carol, fica ali, você, eu prometi que você tinha te pedido antes de você fazer uso da fala. Eu acho que é importante esse compartilhamento. A Carol é um símbolo de Niterói, né? Eu vou pedir, meu amigo Douglas, você que é o Ronaldo agora vai fazer. O Ronaldo vai fazer aqui o microfone para a Carol. Obrigado, Jennifer. Vamos lá, Jonathan. Nosso tempo está terminando, nós temos mais condições de mais 4 falas e as palavras conclusivas do doutor João Gabriel Daia. Boa tarde, vereador Fabiano. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, demais vereadores, amigos e amigas. Parabenizar o vereador Fabiano por esta atividade, de trazer um tema de tamanha importância para o nosso debate, para reflexão, pensamento, sem dúvida alguma, para a tomada de ações a partir desta Casa Legislativa. Os assuntos que aqui chegam, principalmente trazidos pela sociedade civil, precisam, né, vereador Paulo Eduardo, ser encarados com muita responsabilidade e transformados em ações. Eu sou recém-chegado a essa casa, há pouco mais de 15 dias, e trago comigo uma experiência de 2 mandatos, 6 anos à frente do 3º Conselho Tutelar de Niterói, onde estive conselheiro tutelar nessa cidade e pude, acompanhando e atendendo crianças e adolescentes, enxergar grandes dificuldades na rede, sobretudo na rede de atendimento à criança e adolescente em nossa cidade. Sim, o diagnóstico é um grande problema, mas ainda tem um problema tão grande que é o primeiro atendimento, vereador Fabiano. Nós temos sim uma rede que carece de ter espaço para que essas crianças e esses adolescentes passem por um primeiro atendimento. E nós precisamos continuar dialogando, debatendo e provocando o nosso executivo para que a gente tenha, na nossa rede de atenção básica, de modo muito especial, dentro das equipes do Programa Médico de Família, também o atendimento pediátrico. Sem dúvida alguma, nós precisamos potencializar essas equipes médicas, potencializar esses centros e esses núcleos para que, de modo muito especial, como o doutor apresenta para a gente, o diagnóstico precoce, o atendimento inicial, ele ocorra já na unidade básica, já pelas equipes do Programa Médico de Família, potencializando essa família, dando o suporte necessário e garantindo que desde a primeira infância essas crianças sejam atendidas, encaminhadas e aí sim possam ter de uma maneira menor o seu diagnóstico definido. Coloco o nosso mandato à disposição para trabalharmos juntos com os demais vereadores dessa casa, com as instituições da sociedade civil, a quem aqui eu agradeço pelo trabalho realizado. A gente sabe a importância que é e, ao mesmo tempo, a dificuldade que é para as instituições da sociedade civil conseguirem se manter e realizarem o seu trabalho, e coloco à disposição de cada pai, cada mãe, cada pessoa, cada cidadão, o nosso gabinete, o nosso mandato, para que nós possamos juntos trabalharmos pela construção de políticas públicas que garantam a efetivação do direito de todas as pessoas e, lógico, de modo especial, das pessoas que necessitam com urgência de um atendimento público de qualidade e que seja efetivo desde a sua base. Muito obrigado e parabéns, vereador. Obrigado, vereador Jonatas. Você traz
para nós uma percepção da origem do problema, né? O primeiro atendimento, acho que aí está o nosso grande desafio. A querida Carol Basílio, logo em seguida eu vou pedir a Carol Zigelkoff, minha esposa, se quiser fazer uso da fala. Lindomar, eu gostaria que você pudesse também falar em nome da imprensa. Acho que a imprensa cumpre um papel importantíssimo nessa causa. Nós precisamos muito de vocês. E eu gostaria que você pudesse nos abrilhantar também com essa fala. Já te botei no risco. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Fabiano, pelo convite. Quero aqui prestigiar minha secretária, meu subsecretário, que me dão toda a paz para criar, me escutam quando a questão é acessibilidade. E eu sou deficiente física porque fui atropelada na Gavião Peixoto por um motorista que avançou um sinal vermelho a 120 km por hora. Ali a via permite 40. Mas quero dizer, vereador Fabiano, que eu sou filha de uma mulher que descobriu o lúpus na gravidez. O lúpus é uma das doenças raras, autoimune, e a minha mãe precisou engravidar para que isso fosse aprofundado. Minha mãe engravidou de mim aos 35 anos, e foi o tempo que demorou o diagnóstico dela para ser descoberto. Hoje o lúpus da minha mãe encontra-se estacionado, por conta, agradecer também o doutor Aldo Lainete, que é professor da UF, foi a pessoa que orientou a minha mãe, tratou da minha mãe, conseguiu dar a plenitude da vida dela. Também participei sou ex-moradora da comunidade de Jurujuba, e lá nós perdemos um morador da síndrome de Guillain-Barré, que é enquadrada dentro das doenças raras. Doutor, o que me assustou muito em ler alguns artigos sobre o assunto foi que 30% desses pacientes não chegam até os 5 anos de idade. Eles perdem sua vida antes de chegar aos 5 anos de idade. E outro dado muito importante que me deixou assim, com a certeza de que não é só um problema de saúde pública, mas sim de assistência social, 78% dos chefes dessas famílias vão embora e deixam o tratamento por conta da mãe. Ela não é só a responsável pelo tratamento dessas pessoas, mas elas viram provedoras dos seus lares. E isso é muito pertinente colocar para fora, porque é um assunto de assistência social. É um assunto que precisa ser cada vez mais falado. Nós, como Secretaria de Acessibilidade, estamos mexendo em inúmeras coisas que chegamos lá e tinha vertente somente para uma deficiência. Nós estamos abrindo o campo da nossa secretaria para, de fato, atender a pessoa com deficiência. Isso estava muito perdido em Niterói. Isso tinha um direcionamento. E nós, quando chegamos na Secretaria de Acessibilidade, que, na verdade, o vereador Douglas não foi criada, ela só foi remanejada porque já era uma coordenadoria. E eu acho assim que um dia já foi secretaria, e deixar de ter sido foi uma grande gafe dessa casa. Deixar uma coisa que chegou e perder esse status, isso foi muito... Todas as secretarias são de extrema relevância na cidade. Eu sei que a prefeitura é um corpo que cada membro funciona de uma forma e que eles juntos fazem a máquina funcionar. Eu respeito todas, mas a nossa secretaria não cuida de coisas, cuida de pessoas. E eu gostaria de deixar esse apelo e plantar essa sementinha dentro do coração de cada um de vocês, para tentar a gente fazer com que essas barreiras atitudinais que nos impossibilitam de entender a pessoa com deficiência, as suas necessidades, as suas vertentes, ela está perdida. Esse resgate não é só do poder público, vereador Fabiano. Esse resgate é de cada um de nós, como seres humanos, como pessoas que são responsáveis por criar uma sociedade mais justa. Então, eu gostaria de deixar aqui a nossa secretaria à disposição da casa, à disposição de cada um sentado aqui ouvindo, de cada família que necessita dessa voz. Vocês estão sendo representados com certeza, e nós estamos cada vez mais trabalhando para ampliar tanto o nosso conhecimento quanto o nosso trabalho à frente da Secretaria de Acessibilidade. Obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado, Carol. De uma Carol para outra Carol. Depois eu queria que o senhor Gilson, representando o secretário de Saúde, e o prefeito Rodrigo Neves, prefeito Axel Grael. Ainda estou com o Rodrigo Neves na cabeça, viu, Paulo? Eu sei. Tá. Não houve por parte da Câmara de Vereadores, aqui eu não estava, mas o vereador estava. Essa transformação de secretaria para uma coordenadoria não passou aqui pela casa, conforme ele está falando. Carolina, minha esposa, Carol, depois o Gilson, depois o Lindomar, e a gente passa a palavra para o doutor Daia para as considerações finais. Muito boa tarde. Obrigada aqui pela possibilidade de estar falando aqui sobre esse assunto que me toca tanto, né? Eu sou professora, não estou agora exercendo, mas dei aula durante 6 anos na Faculdade de Arquitetura e sempre falei, sempre ensinei meus alunos que a acessibilidade começava lá na Faculdade de Arquitetura. Hoje aqui a gente tem um exemplo claro de como a acessibilidade é algo tão novo, né? Porque a Carol não pôde subir aqui na tribuna para falar como todos os outros. Ela teve que ir até ali, porque a gente não pensava em acessibilidade há anos atrás. Então aqui a gente viu na prática a dificuldade que as pessoas com mobilidade reduzida ou com tantas outras questões passam no seu dia a dia. E era isso que eu queria falar sobre essas dificuldades, né? Se a gente pensar assim rapidamente, as pessoas com deficiência ou com doenças raras enfrentam basicamente 3 tipos de barreira no seu dia a dia. As barreiras físicas, que é essa que eu falei agora aqui, né? Que aí sim a arquitetura tem que dar conta. As barreiras de comunicação. Hoje aqui a gente tem outra barreira, né? Eu não estou com a minha máscara transparente, então as pessoas que precisam ler o lábio não estão entendendo nada do que eu estou falando, então é um outro tipo de barreira. E as barreiras atitudinais, que às vezes a arquitetura está ok, a comunicação está ok, mas a atitude da sociedade não está ok, né? Às vezes a gente tem a rampa e o cara vai lá e estaciona em cima da rampa, o que não permite com que aquela rampa seja usada. Então, eu queria dizer com isso o quanto essa discussão é multidisciplinar, porque aí a gente está falando de sociedade, de atitude, de psicologia, de sociedade, a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de comunicação, e com isso eu queria parabenizar e dizer quanto é importante fomentar esse tipo de discussão na sociedade, para que a gente possa cada vez mais caminhar a favor, né, das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras. Além dessa minha parte profissional, eu sou filha única de um pai que teve já 2 doenças raras. Meu pai já teve síndrome de Guillain-Barré e hoje ele tem atrofia de múltiplos sistemas. Então, eu vivo isso muito no meu dia a dia e sei bem cada uma dessas barreiras que a gente enfrenta. Obrigada. Obrigado, Carol. Gilson, falando em nome aí da instituição Poder Público Municipal. Logo após o Lindomar, eu passo a palavra para o doutor. Só queria destacar, agradecer muito a participação de todos e a emocionante declaração do senhor Marcelo, da sua esposa. Foi muito bom vocês estarem aqui. Boa tarde a todas e todos. Aqui representando o prefeito Axel Grael, o secretário de Saúde Rodrigo Oliveira. E, assim, isso nos deixou muito sensíveis, né? A gestão está muito sensível a essa causa. Eu quero destacar apenas 2 questões, né? A primeira foi que o doutor falou sobre uma terapia multidisciplinar. A terapia multidisciplinar
mas a política pública deve ser intersetorial, como nós acabamos de ver aqui vários setores falando, e essa é uma questão que é transversal a todas as secretarias. Então, acho que vale a pena a gente pensar numa política pública que seja intersetorial nesse sentido. E uma outra questão é que agora no mês de maio nós estaremos construindo, né, na verdade formalizando o Plano Municipal de Saúde, pensando no quadriênio de 2022 a 2025. E com certeza, vereador, através da sua iniciativa, através da fala do doutor, através da fala daqueles que me antecederam aqui nessa tarde, isso será uma pauta que nós iremos levar para o Plano Municipal de Saúde, que a gente está chamando de Plano Municipal de Saúde Participativo, e eu creio que essa casa, nessa tarde, trouxe uma grande contribuição para que isso pudesse ser um aprofundamento nessa pauta que nós estamos produzindo, visando política pública de saúde para Niterói para os anos de 2022 a 2025. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Obrigado, senhor Gilson. Acho que é muito pertinente essa sua fala, que é a construção do Plano Municipal de Saúde participativo. Todos nós aqui vamos poder colaborar para que a gente tenha, de fato, essa visão integrada no plano. Lindomar, por favor, querido. E logo após, estaremos caminhando para as considerações finais e deixar consignado que eu vou fazer um encaminhamento, fruto desse nosso encontro de hoje, nós vamos fazer um simpósio, onde nós vamos discutir com muita clareza, nuances, essa questão. Um dia inteiro, vou proporcionar almoço, vai ter até banda de música no final, tá bom? Boa tarde, Fabiano. Obrigado por esse convite. Boa tarde a todas as autoridades locais, pais. Eu, representando aqui o Jornal Fluminense, foi um prazer, é um assunto realmente muito importante e venho colocar o jornal à disposição de vocês e até sugiro que vocês façam um conselho para poder debater. Eu, como veículo, o que eu posso fazer é divulgar para poder ser mais público. Então, eu preciso que vocês também criem uma comissão, alguém para estar falando. E eu deixo a coluna aberta diária para isso. Compromisso meu amigo Fabiano, estou à disposição de vocês. Boa tarde a todos, fique com Deus. Obrigado, meu amigo Lindomar. Olha, eu aceito o desafio, já está acatado o seu pronunciamento da coluna. Eu vou fazer uma sequência semanal para que a gente possa estar mandando os artigos e as entidades que aqui estão, a gente possa estar pontuando esse caso. Eu vou encaminhar então, pode, Daniele. A Daniele falou no início da nossa reunião, ela vai fazer a fala dela final. Eu acho que foi curto, mas foi produtivo o nosso encontro, né? Eu queria só fazer, vou até me virar assim para fazer uma sugestão aqui, que o senhor falou que Niterói é acessível. Eu, particularmente, como moradora de Niterói e cadeirante, não considero Niterói acessível. Tá? Ela tem rampa em cada esquina, mas, como a Carolina sabe, não sei se a Carol Basílio tem a mesma visão que eu, mas eu falo da Carol, esposa do Fabiano, como professora de arquitetura. Cada rampa em Niterói tem uma angulação e isso atrapalha. E no final das rampas, às vezes, a gente tem bueiro, o que é terrível para o cadeirante, para a mãe que está com uma cadeira, um carrinho, ou para uma pessoa com mobilidade reduzida. Enfim, mas eu não vim aqui fazer crítica, não. Vim fazer uma sugestão para a Secretaria de Acessibilidade, que eu acho que faltou as meninas fazendo não sei se chama tradução, de todas as pessoas que estavam falando, porque a minha deficiência ela é visível. Né? Você olha para mim, você sabe que eu estou na cadeira de rodas, que eu tenho uma deficiência. Mas a deficiência auditiva ela não é visível. A gente olha e não sabe quem tem deficiência auditiva. E ela precisa fazer a leitura labial, que eu não estou usando uma máscara, e a Carol, por exemplo, tá, outra Carol, tá, a Cacau, desculpa Cacau, porque a irmã dela tem deficiência auditiva, então precisa da máscara para fazer a leitura labial. Então, assim, é só uma sugestão que eu achei que acabou faltando. Desculpa, você tem? Desculpa. Então,
Então, eu acho que ficou faltando, assim. E aí eu queria fazer 2 sugestões só. Né? Assim, uma para iluminação em verde pela neuromielite óptica. Se a gente puder falar sobre a neuromielite óptica em março, eu super agradeço, Fabiano. Obrigada. Desculpa ter... eu falei, fiquei de costas para você, inclusive. Me desculpa. Muito obrigada e parabéns pela fala, aliás, para todos os médicos. E uma coisa que eu acho que acontece, são todos pediatras, né? É muito aquela coisa do que é normal. Né? Assim, vamos esperar um pouco, está com atraso de fala, é normal. Vamos esperar um pouco, está com atraso no caminhar, é normal. E não é normal, né? A gente tem que ver... a doença que eu tenho não é desde criança, pode ser, mas não é genética, assim. Não pega no teste do pezinho e tal. Mas eu passei por um médico que disse que o que eu tinha era muito normal. Sintomático e idiopático. Sintomático porque eu só tinha sintoma e idiopático porque ele não sabia a causa, né? E assim, a gente tem que enxergar, né? Desculpa, vocês têm Nada, que ir. Daniele. Muito obrigada. Eu já te quero deixar convidá-la para o próximo simpósio, você ser uma das palestrantes, Carol, participar conosco. Bem, gente, estamos caminhando para o final, nós temos uma audiência pública logo em seguida. Quero agradecer a presença de todos. Acho que essa nossa tarde... Pastor Carlos, quero agradecer muito, senhor, mas infelizmente o tempo urge. E no simpósio nós vamos ter bastante tempo, fazer grupo de trabalho, poderemos fazer também salas de debates, né, para a gente poder juntar os pais com os médicos, com os profissionais, e daí a gente conseguir tirar coisas bem práticas. Agradecer ao Alexandre também, o Instituto Abel, e agora eu passo a palavra para o doutor, agradecendo muito. Também o meu amigo, o nosso querido, excelentíssimo vereador Hélio, que veio de Trajano de Moraes, que vai retornar para a sua cidade, que Deus te conduza em paz. E tenho certeza, doutor, que nessa tarde a gente lançou uma boa semente, que ela vai crescer e vai germinar e vai dar bons frutos. Passo a palavra para Vossa Excelência. Nos agradecimentos finais, eu gostaria de parabenizar novamente o vereador Fabiano por essa grande iniciativa e por ter essa sensibilidade em relação a esse grupo de pacientes. Mais uma vez, lembrando que Niterói tem uma estimativa de aproximadamente 40 mil pacientes com uma doença rara. Gostaria de cumprimentar os meus colegas médicos, o professor Alberto Dutra, a doutora Zelena. O professor Alberto pertenceu à escola do professor César Perneta, que foi um grande pediatra e o que eu tenho um enorme respeito pelo trabalho. Olha, excelente. O professor César Perneta foi um dos grandes pediatras, né, desse país. Quero deixar o meu carinho e consideração à APAI, lembrando que a APAI, a Pestalozzi, a AFR, especialmente a APAI e a Pestalozzi, que foram, na verdade, as primeiras instituições a ter um ambulatório de doenças genéticas no Brasil, antes mesmo, inclusive, de estarmos discutindo a questão de doenças genéticas. A APAI, como sempre, a Pestalozzi, a AFR, com essa sensibilidade para esse grupo de pacientes. Tenho o meu total carinho e consideração pelo trabalho de vocês. Agradeço pela presença de todos, agradeço pela presença do senhor Marcelo e da Isabela, pessoas que eu tenho um grande carinho, ao vereador Hélio e a todas as demais autoridades aqui presentes. Muito obrigado e estou à disposição, porque eu tenho certeza que juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Obrigado. O meu, até breve, se Deus quiser. Deus nos abençoe.